Olá, queridos alunos, esse aqui é o segundo vídeo do assunto sobre monômios. Então agora a gente vai ver quais são as partes de um monômio. Então o monômio é composto por duas partes. A primeira parte é o coeficiente numérico. Então, como o nome já diz, coeficiente numérico é um número. É aquele número que fica na frente das letras. E eu coloquei uma observação aqui, ó. Todo monômio possui coeficiente numérico, sendo que, quando não aparece o número antes das letras, consideramos como 1. Então, sempre, qualquer monômio sempre vai ter coeficiente numérico, tá? Nunca vai ficar sem coeficiente numérico, sempre vai ter. Então, coloquei dois exemplos aqui. O exemplo A, que é apenas xy, notem que não aparece nenhum número aqui na frente. Então, quando não aparece nenhum número, a gente considera o coeficiente numérico como 1. Então, ficaria, no caso, assim, 1xy. Como a gente viu no outro vídeo, existe a multiplicação entre esses caras aqui. E por que o 1 não aparece aqui? Na verdade, o 1 é elemento neutro da multiplicação. Multiplicar qualquer coisa por 1 vai ser ela mesma. 1 vezes x vai dar x. 1 vezes y também vai dar y, então não tem sentido colocar 1 aqui, mas a gente, quando pede qual é o coeficiente numérico, não tem nada, a gente considera como 1, tá? Então, 1 vezes x vezes y vai dar o próprio xy, então não vai fazer diferença um estar aí ou não, ok? Agora, nesse segundo caso aqui, ó, na letra B, menos a. Então, o coeficiente a gente considera como se fosse menos 1. Porque tem esse sinal de menos aqui. Esse sinal de menos ele vem para cá. E como não tem nenhum número aqui na frente, a gente coloca 1. Então, ficaria menos 1. Então, ficaria o menos 1A. Então, tem o menos e o A. Entre eles, iria o coeficiente 1. Então, tem essa diferença. Quando não aparece nada na frente, se é positivo, a gente considera como 1 positivo. Se tem um negativo aqui, é 1 negativo. Apenas isso. Tá? Então, sempre vai ter coeficiente numérico. Agora, a segunda parte que compõe o monômio é a parte literal. Literal lembra o quê? Literal lembra literatura. Literatura lembra livros. Livros têm palavras. Palavras têm letras. É exatamente isso que significa. Parte literal são todas as letras que compõem o monômio, juntamente com os seus respectivos expoentes. Os expoentes também fazem parte, da parte literal, tá? Os expoentes das letras, ok? E eu coloquei uma observação bem importante aqui, que nem todo monômio possui parte literal, e a gente vai ver isso mais logo aí para frente. Coloquei exemplos aqui. Aqui, o exemplo A, 4x² y. Notem que aqui, ó, coloquei coeficiente parte literal. O coeficiente numérico é o número que vem aqui na frente, então o coeficiente vai ser o 4. A parte literal é o que sobrou, pega tudo que sobrou e coloca aqui, que é o x² y. Pronto, é exatamente isso que vai fazer. Tá? Se eu quiser que vocês separem coeficiente e parte literal, coeficiente é o número, parte literal são as letras que sobraram aqui. No exemplo B, menos A, assim como está aqui, ó. Então, qual é o coeficiente? Como não tem nada, nenhum número aqui, a gente considera como 1. Como tem o negativo, o coeficiente vai ser menos 1. E a parte literal, a única letra que existe aqui, é o A. Então, fechou. No exemplo C aqui, menos 3x elevado a menos 2, y elevado a 5. Qual é o coeficiente numérico? É o menos 3. Está aqui, ó. É o número que vai aqui, ó, juntamente com o seu sinal. É o menos 3. E a parte literal é o que sobrou. Então aqui, ó, o coeficiente vai ser até o 3. Vai ser isso aqui. A parte literal é o que sobrou. Vai ser isso aqui. Então, aqui é coeficiente, aqui é a parte literal.
E a parte literal é x elevado a menos 2 e y elevado a 5. Está aqui. Mesma coisa aqui, ó. Qual é o coeficiente aqui se for separar? É a parte do menos, vem até aqui, ó. Que a gente acrescentaria 1 aqui, né? Que é o menos 1. E a parte literal seria apenas o a. Só existe o a aqui. Ok? E aqui a letra D é um exemplo daquilo que eu falei, que nem todo monômio possui parte literal. Olha só, esse monômio aqui, ó, é apenas um número, 105. O 105 é um monômio? É, a gente já viu que é. Lá no primeiro vídeo, lá no comecinho, eu falei que o monômio pode ser um número sozinho. Então aqui temos o 105 apenas. Então o coeficiente vai ser o próprio 105. Qual é a parte literal? Tem alguma letra? Não, não tem. Então, não tem parte literal também. Ela não existe. Tá? Então, esse monômio aqui, quando é número sozinho, não possui parte literal. Ok? Continuando aqui, a gente tem mais duas partes para terminar. Então, a primeira é monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Dois monômios ou mais são semelhantes quando eles possuem exatamente a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras com os mesmos expoentes respectivos a cada letra. Não importa a ordem em que as letras tiverem, a gente vai ver isso mais para frente, ok? Então, sempre dois monômios são semelhantes quando a sua parte literal é igual, exatamente igual. Tá? Mesmo as letras, não pode faltar nem sobrar letra. E os expoentes de cada letra tem que ser o mesmo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Aqui, ó, são monômios semelhantes. 4x ao quadrado e menos 8x ao quadrado. Alguém pergunta, mas professor, aqui o coeficiente é 4 e aqui é menos 8. Mas vamos notar aqui que na definição eu coloquei que dois monômios são semelhantes quando suas partes literais forem exatamente iguais. Então, o coeficiente pode ser qualquer valor. O que interessa aqui é a parte literal. Aqui é x elevado ao quadrado, aqui também é x elevado ao quadrado. Portanto, são semelhantes. Mesma letra, mesmo expoente da letra, ok? Agora aqui, ó, menos 3, oba e boa. Eles são semelhantes? Eu coloquei aqui na coluna que são semelhantes. Por que são semelhantes? Olha só, o coeficiente aqui é menos 3, aqui seria o 1, já que não aparece nada. O coeficiente, ele não importa nessa parte. Para eu saber se dois monômios são semelhantes, eu só vou olhar a parte literal. Aqui eu tenho as letras O, B e A. Aqui eu tenho as letras B, O e A. Se eu observar, são as mesmas letras, só que em ordem diferente. Ó. O, B, A, aqui O, B, A. As mesmas letras com o mesmo expoente, cada letra. Ok? Depois a gente vai ver como é que funciona o expoente para quando não tem nada em cima deles ali. Ok? Agora, esse terceiro exemplo aqui, ó, 6a elevado a 0, b elevado à quinta potência e 10b elevado à quinta potência. Eu coloquei aqui na coluna que são semelhantes. Aí alguém pergunta, mas professor, aqui tem o a. Então, eles não são semelhantes, porque nesse aqui não tem o a. Eles são semelhantes por um motivo. Lembrem-se que tem multiplicação aqui no meio. Ok? E qualquer número, pela regra da potenciação que a gente já viu, qualquer número elevado ao expoente zero vai dar 1. E 6 vezes 1 é quanto? É 6. Então, ficaria 6b elevado à quinta potência. Então, a parte literal só ficaria b elevado à quinta potência, que a parte literal também é somente b elevado à quinta potência. Então, o que estiver sendo elevado ao expoente zero, a gente vai retirar daqui. Ok? E agora o último exemplo aqui dos que são semelhantes, menos 15 e 250. Aí alguém pergunta, mas professor, não tem parte literal. E é isso que deixa os dois exatamente semelhantes. Por quê? Esse não tem parte literal, esse aqui também não tem. Portanto, a gente pode considerar que eles são sim monômios semelhantes. Agora, os que não são, 4x ao quadrado e 4x, não são semelhantes. Mas professor,
É o x que aparece aí. É o x. Só que esse x está sendo elevado ao quadrado e esse x não. Portanto, não são semelhantes. Aqui, ó, menos 5 aro e hora. Aqui, ó, ARO, tem aqui, ó, ARO. Só que aqui tem um H a mais e aqui não tem o H. Portanto, tem letras diferentes. Então, não são monômios semelhantes. Aqui, 8A e 8x. O coeficiente é o mesmo, mas não importa. O coeficiente pode ser o mesmo, não interessa. O que interessa é a parte literal, que são as letras. Aqui é A, aqui é x. São letras diferentes, portanto, não são monômios semelhantes. Aqui, 3x ao quadrado y e 3xy ao quadrado. São semelhantes? Olha só, as letras são as mesmas, mas os respectivos expoentes são diferentes. Aqui o x está sendo elevado ao quadrado, aqui não. Aqui o y está sendo elevado ao expoente 1, aqui está sendo elevado ao quadrado. Então, não é o mesmo expoente para cada letra, então não são semelhantes, ok? E a última parte, grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela soma de todos, ó, coloquei todos aqui, os expoentes da parte literal, que são as letras. Então, quando a letra não possui expoente, é aqui que entra a parte que eu coloquei aqui, ó, consideramos como expoente 1. Então, exemplos aqui, ó. Exemplo A, 4A ao quadrado, B elevado ao cubo. Para eu saber qual é o grau desse monômio aqui, é só somar os expoentes da parte literal. Qual é a parte literal aqui? Eu vou destacar. É o A elevado ao quadrado, B elevado ao cubo. Quais são os expoentes que tem aqui? É o 2 e o 3. E 2 mais 3 é 5. Então, esse monômio é de quinto grau. Aqui, ó, menos 3A, B elevado ao quadrado, C elevado a 7. Eu reescrevi, peguei isso aqui, reescrevi aqui, e o que que eu fiz? Esse A não tem expoente. Então, o que que eu fiz? Acrescentei 1. Toda vez tem que fazer isso para calcular o grau? Sim. Toda vez tem que fazer isso para calcular o grau. Então, aqui, ó, separando a parte literal, ó, coeficiente para lá, parte literal para cá, que é o que importa para calcular o grau. O coeficiente não entra no cálculo de grau de um monômio. Então, aqui, quais são os expoentes? 1, 2 e 7. 1 mais 2, 3, mais 7, 10. Então, 10º grau. Aqui, C, 5 elevado ao quadrado, x elevado a 7 e y elevado a 9. Aqui eu coloquei 7 mais 9. Eu não considerei esse 2 aqui. Por que que eu não considerei esse 2? Esse 2 faz parte do expoente do coeficiente numérico. Então, 5 elevado ao quadrado é o coeficiente numérico. A parte literal é simplesmente o x elevado a 7 e y elevado a 9. E 7 mais 9 é 16. Então, é de 16º grau. Letra D, 8 elevado à 7ª potência. Eu coloquei aqui, ó, um expoente 7, só que essa parte toda aqui é considerada apenas o coeficiente numérico. Só tem número aí, não existe letra. E se não tem letra, não possui parte literal. E se não possui parte literal, como é que a gente vai somar os expoentes das letras se não tem letra? Então, quando isso acontece, não tem parte literal, a gente considera como grau 0. Tá? É de 0 grau. E 9abx elevado a 0. Então eu reescrevi isso aqui, e notem que a letra A não tinha expoente, a letra B também não tinha expoente. Eu coloquei um 1 em cima, já que a gente considera 1 quando não tem. O x0 elevado a 0. A parte literal é aqui, ó, A elevado a 1, B elevado a 1, x elevado a 0. Somando os expoentes, 1 mais 1 mais 0, vai dar 2º grau. Agora eu coloquei uma especial aqui na F, que é menos 2x elevado à 7ª potência, y elevado a menos 2z. Eu reescrevi aqui, já que o z não tem expoente nenhum. Eu poderia ter feito aqui, mas para ficar mais didático eu decidi reescrever de novo. Então, x elevado a 7, y elevado a 2z elevado a 1. Coloquei 1 aqui. A parte literal vai ser essa aqui. Só que notem que tem um expoente negativo aqui. E o que que vai acontecer com ele? Absolutamente, quando a gente está calculando o grau de um monômio, a gente vai fazer a conta do jeito que aparece aqui, ó, 7 menos 2, 5, mais 1, 6, então é de 6º grau.
Eu coloquei a conta aqui para confirmar que isso acontece. Por quê? Eu falei que a gente tem que somar. Ó, é dado pela soma dos expoentes. Então vamos somar 7 mais, já que é uma soma, o menos 2, então vai entre parênteses, mais 1. Mais com menos vai dar menos, então vai ficar 7 menos 2, 5, mais 1, 6. Então, sexto grau. Então é assim que a gente calcula o grau de um monômio. Tá? É bem simples, é fácil essa primeira parte aqui. Qualquer dúvida vocês sabem como entrar em contato para tirar as dúvidas de vocês durante os estudos, ok? Desejo a vocês uma boa semana aí e qualquer coisa deixem aí no vídeo algum comentário, alguma coisa que eu tento responder assim que possível, ok? Valeu, até mais!